No dia 31 de outubro, comemoramos mais um aniversário das 5 solas. Sola Scriptura, somente a Escritura. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. Solus Christus, somente Cristo. E Soli Deo Gloria, glória somente a Deus. Em um pouco mais de 500 anos, desde que Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, muita coisa mudou. Durante todo esse tempo, igrejas se formaram devido a interpretações variadas das Escrituras e diversas convicções teológicas. O Evangelho se espalhou por todo o mundo. A obra missionária alcançou os mais distantes lugares e as culturas, as mais diversas. No entanto, sobre a influência do Iluminismo, cuja ênfase estava centrada no homem, colocando Cristo e seu Evangelho em segundo plano, surgiu o liberalismo teológico. Movimento iniciado no final do século XVIII e que relativizou a autoridade da Bíblia, levando muitas denominações a abandonar aquilo que foi arduamente conquistado, com lágrimas e sangue de milhares de homens e mulheres que se mantiveram fiéis à palavra de Deus e que disseram sola Escritura, devemos olhar apenas para as Escrituras. Hoje, muitas igrejas dizem as coisas certas sobre a Bíblia, embora suas crenças e práticas revelem o contrário. Os sermões são mensagens de autoajuda, ou de triunfalismo, ou teologia da prosperidade, com alguns versículos bíblicos espalhados, frequentemente usados fora do contexto para ajudar o pregador a expressar seu ponto de vista e dar a impressão de ser bíblico. Em geral, essas igrejas vão crescer numericamente, mas a que custo? Na pior das hipóteses, um evangelho centrado no homem, que não é diferente do evangelho baseado nas obras, contra a qual os reformadores lutaram nos dias de Martinho Lutero. E na melhor das hipóteses, infelizmente, uma geração de cristãos biblicamente analfabetos, que não têm as convicções teológicas essenciais para suportar tempos de sofrimento e perseguição e que estão vulneráveis aos lobos em peles de cordeiro, que batem em suas portas, que adentram suas casas e suas igrejas. Alguns anos atrás, Rob Bell, um teólogo americano, em entrevista à revista Veja, aqui no Brasil, disse: para mim, é incompreensível um cristão que não considera a salvação universal como a melhor saída, a melhor história. Para mim, acreditar nisso é um dever de qualquer pessoa boa, decente e com um coração no peito. A implicação direta dessa afirmação, que aparentemente é tão agradável e soa aos nossos ouvidos tão conciliatória, é simplesmente declarar que Jesus Cristo foi uma pessoa má, indecente, sem coração, uma farsa, que sua palavra não tem valor, pois foi o próprio Jesus que nos garantiu que haverá uma separação entre os benditos de seu Pai e os malditos, que vão para o fogo eterno, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 34 e 41. É assim, com palavras sedutoras, adocicadas, que o liberalismo adentra as igrejas e as mentes dos cristãos. Recentemente, aqui no Brasil, Kivitz, pastor que comunga com as ideias do teísmo aberto, declarou: o mundo mudou. Não é possível tratar a Bíblia como verdades absolutas, porque nós não somos os seguidores de um livro. Levando-se em conta tantas outras declarações polêmicas ao longo dos últimos anos desse pastor, essa em especial gerou comoção no mundo evangélico brasileiro, pois sua fala reúne descrença na Bíblia como perfeita palavra de Deus e plena rendição aos pensamentos pós-modernistas do pluralismo, do relativismo e do politicamente correto, bem como a defesa das hermenêuticas das minorias, que pressupõe que a causa do problema do homem é exclusivamente de caráter social e não individual, o pecado. Porém, a palavra de Deus lida com isso de uma maneira diferente e apropriada, ao declarar: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Não precisamos de uma releitura para atualizar as Escrituras. Precisamos crer. Precisamos conhecer os fundamentos da fé. Esses pastores que reduzem a fé para torná-la mais palatável, mais aceitável para a mente moderna, não prestam nenhum serviço à igreja ou ao evangelho. O liberalismo, em seus vários tons, é um cristianismo encolhido, cheio de erros, e o resultado patético disso são homens e mulheres pecadores que creem no evangelho distorcido,
onde eles passam a ser o centro das atenções. É uma mudança da fé para a descrença, do cristianismo para o secularismo. Recomendo com ousadia e sem remorso a palavra revelada de Deus a este mundo incrédulo. Não vamos nos encolher diante do desprezo dos que fazem do púlpito um lugar para mercadejarem a fé, para atenuar o pecado e suas consequências, e para quem a palavra da cruz ainda é apenas uma repreensão. Sejamos cristãos que não se envergonham do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Proclamemos o Evangelho sem disfarces, revisões ou mudanças, e que a palavra de Deus e sua pregação constituam-se em demonstração do Espírito e de poder para todos a quem for anunciada. Concluo com o sábio conselho do teólogo britânico John Stott, que disse: precisamos nos arrepender da maneira arrogante como às vezes julgamos as Escrituras, e em vez disso, devemos aprender a nos sentar humildemente sob seus julgamentos. Se viermos à Escritura com nossas mentes decididas, esperando ouvir delas apenas um eco de nossos próprios pensamentos e nunca o trovão de Deus, então, na verdade, Deus não falará conosco e teremos apenas a confirmação de nossos próprios preconceitos. Devemos permitir que a palavra de Deus nos confronte, perturbe nossa segurança, abale nossa complacência e destrua nossos padrões de pensamento e comportamento. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.